Nessa noite nós não vamos falar necessariamente, nós vimos nossa sequência de mensagens sobre a família, no sentido de relações marido, esposa e tudo mais. Hoje nós não falaremos necessariamente sobre isso, depois a gente volta sobre um outro tema, um outro assunto muito importante nessa noite, que o Senhor nos moveu a isso, em nome de Jesus. Vamos lá, Gênesis capítulo 11, versículo 31 diz assim: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Aí o capítulo 12 de Gênesis começa dizendo assim na sequência: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei e tornarei famoso. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulados e seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Verso 20. A seguir o faraó deu ordens para que providenciasse necessário para que Abraão partisse com a sua mulher e com tudo que possuía. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Amém, meus irmãos. Senhor, nos abençoa. Nós precisamos da Tua Palavra, da compreensão da Tua Palavra, e pedimos, Senhor Deus, que nesse convite que o Senhor nos traz, nos faz, nesse chamado, que o Teu Espírito nos mova, porque se não for por Teu Espírito nada faremos. Por favor, move em nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, olhe bem para cá, em nome de Jesus Cristo, ative sua mente. Esteja alerta para aquilo que Deus está falando. Amém, irmão? Amém. Diz para o seu irmão, fica alerta, não durma, preste atenção. Deus quer falar com você nessa noite. Amém, irmão? Amém, irmão, em nome de Jesus. Vamos lá. Esse texto, irmãos, eu estava lendo esse texto, eu estava pensando como que seria a mensagem dessa noite, e aí eu sabia qual seria a mensagem dessa noite, e estava lendo a mensagem, e faltava um tema para a mensagem. Falei, Senhor, que tema, de que nós vamos falar? E aí eu estava olhando, olhei um texto, um livro que eu tenho lá, e é o tema desse livro que Deus me impulsionou a essa mensagem. Essa mensagem diz respeito, irmãos, essa história diz respeito a um convite à loucura. Esse é o nome da nossa mensagem. Porque a obra do Senhor, irmãos, na verdade, o chamado missionário, o chamado para fazer a obra, o chamado para ir às nações, e nações que têm perseguição, como nós vimos, a lugares inóspitos, lugares diferentes, lugares onde nunca ninguém foi. Irmãos, isso não é simplesmente um convite que Deus nos faz para passear, para a gente simplesmente ver a terra. É um convite à loucura, certamente que é. O que Deus fez com Abraão, irmãos, não foi um chamado, um convite, foi uma ordenança a algo extremamente louco, maluco, sem cabimento, que não tinha lógica, mas a obra do Senhor, a obra missionária e a obra que o crente realiza, a obra que nós fomos chamados para realizar, é uma obra que é um convite que Deus nos faz para a loucura. Está entendendo? Não tem muito cabimento. Se você perceber o texto, quando nós começamos a ler o texto, tem uma outra palavra
é um relato desse mesmo texto, lá em Atos capítulo 7, a partir do verso 2 ao verso 4, que fala de uma forma mais interessante. Quando a gente olha no capítulo 12 de Gênesis, a gente acha que o chamado de Abraão, o primeiro chamado de Abraão, foi nesse texto, mas na verdade o chamado de Abraão aconteceu lá em Ur dos Caldeus. Quando nós lemos o versículo 31 do capítulo 11, fala do pai de Abraão, que tomou a dianteira, pegou Abraão e levou para uma terra. Mas aí a gente vai perceber, no capítulo 2, quando Deus aparece para Abraão, para chamá-lo para a obra, para uma terra que ele não conhecia, aí, segundo o texto de Atos capítulo 7, irmãos, é o segundo chamado. Que Deus já tinha feito um primeiro chamado para Abraão. Deus apareceu para Abraão, meus irmãos, em Ur dos Caldeus. E aonde que era isso? A Mesopotâmia, do outro lado do rio. E aí Deus chega para lá. Interessante, irmãos, que quando a gente vê Abraão, o pai da fé, antes de Abraão se converter, meus irmãos, Abraão era um cara extremamente idólatra. Lá em Josué capítulo 24, versículo 2, fala que Abraão, irmãos, e seus pais, eles serviam a outros deuses. O pai da fé, que hoje a gente tem como o pai da fé, era um homem que servia a outros deuses, que fabricava outros deuses. Então, o primeiro chamado que Deus fez na vida de Abraão não foi simplesmente um chamado de missões, foi um chamado para lhe tirar do pecado. Esse foi o primeiro chamado. Deus aparece para Abraão lá no meio de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e fala para ele: sai do meio disso, larga isso, abandona isso, porque eu vou te levar para um outro lugar, para uma outra situação. Mas aí, eles, de fato, irmãos, no primeiro chamado, quando a gente lê o texto aqui de Gênesis, não é Abraão que toma a iniciativa de sair. Se você percebe o texto fala que Terá era o nome do pai de Abraão. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, e partiram de Ur dos Caldeus. Então aí você vai perceber que a iniciativa do chamado, de obedecer o chamado, de ir para onde Deus estava falando, foi do pai, e não do filho. Irmãos, mas a gente aprende o seguinte: o chamado foi para Abraão, não foi para Terá. Escute bem, se Deus tem um chamado para você, não é seu pai, não é sua mãe, e não é ninguém que vai cumprir, é você que tem que tomar a dianteira, é você que tem que tomar posição, é você que tem que ir. Mas eu não sei o que aconteceu, que Abraão se relutou, e Terá foi, pegou os filhos e foram para frente, saíram do lugar. E na primeira coisa que Deus faz com a gente, é de nos tirar desse mundo, de nos tirar do pecado, de nos tirar da roubalheira, de nos tirar da imoralidade, nos tirar da bebedeira. Esse é o primeiro chamado de Deus para Abraão. Esse é o primeiro desafio que Deus faz para você nessa noite, de sair do meio do pecado, de abandonar essas coisas e de não olhar para trás e seguir em frente, de ter aquele momento que Deus nos dá. E na minha vida foi assim. Eu vivi uma vida assim meio bagunçada, totalmente bagunçada, errada, desiludida, estranha, esquisita, bagunçada, totalmente errada, totalmente contrária à vontade. Um dia, Deus, sabe aquela sensação, irmãos, que a gente percebe quando alguém está se afogando? Sei quem já quase morreu afogado, mas aquela sensação em que você está por baixo d'água, tem vindo alguma coisa sobre você, e você tem uma oportunidade de levantar a cabeça para fora, respirar e partir. Você sabe, essa única que você tem, foi essa única que eu tive. Eu tive uma oportunidade da vida que Deus parece que abriu os olhos assim, e falou assim: olha, por que está acontecendo com a tua vida? É isso que tu quer terminar? É assim que tu quer terminar a tua vida? É assim que você quer acabar? Foi para isso que eu te chamei? Não foi para isso que eu te fiz? É aquele momento que Deus te dá de lucidez, de você perceber aonde você está, e o que você está fazendo com a sua vida.
E quantas vezes Deus nos dá esse momento que Deus nos tira para fora de Ur dos Caldeus, nos tira para fora do pecado, nos tira para fora de um momento que a gente está relacionando com uma pessoa que não deve, numa situação que não deve, de forma imoral, de forma esquisita, está no pecado, está na imoralidade, está na bebedeira. Aí por vezes Deus, por sua graça, faz assim com a gente: respira, meu filho. Aí a gente toma um ar assim, parece que o oxigênio entra no cérebro da gente, e a gente tem aquela revelação de Deus. Aí Deus fala assim: não foi para isso que eu te fiz, não foi para isso que eu te criei, você não tem que terminar assim. E aí você tem aquela oportunidade de nadar e sair da água, e sair de Ur dos Caldeus. E foi assim que fez na minha vida. Eu falei assim: agora eu parto e ninguém me segura. E eu parti, meu irmão, e sem olhar para trás, sem olhar para trás. E foi isso que Abraão fez. Primeira coisa que Deus fez, quando tirou Abraão de lá, Abraão tirou. Mas aí, o problema é que foi o pai dele que tomou a dianteira. Irmãos, quando Deus está te chamando, Deus está te chamando. A obra que é para você concluir, é para você concluir. Então, a primeira coisa que Deus quer fazer na vida da gente é nos tirar do pecado, do meio dessa vida desgraçada que você está vivendo. Que Deus não te fez para acabar assim. Deus não te fez para você morrer em Ur dos Caldeus, meu irmão. Amém, irmão? Deus não te fez para morrer lá. Deus não te fez. Eu falei para os irmãos uma vez que eu achei que ia morrer. Estava com uma impressão. Era a impressão, coisa do capeta, só pode. Eu falei assim: rapaz, acho que eu vou morrer. Estava sentindo que alguma coisa ia morrer. Morrer é um sentimento de morte, esquisito. Aí uma vez eu estava assistindo, botei assim um programa de televisão evangélico. Aí eu lembro que o pastor Ezequiel Teixeira, da projeto da Nova de Arajá, parece, diz assim, foi uma coisa de Deus, ele falou assim, virou assim na televisão e falou assim: você não vai morrer. Falei: aleluia. Então você vem aqui nessa noite achando que você vai morrer, você não vai morrer agora. E você não precisa morrer nessa situação. Deus vai levantar você. Deus vai te tirar de Ur dos Caldeus. Deus vai te tirar dessa situação, e Deus pode, e Deus quer te tirar disso. Deus não só pode, como quer tirar você de lá. Deus quer tirar você desse meio. Deus não quer que você se acabe nesse meio. Deus não quer que essa situação te mate, e está matando, mas Deus trouxe você aqui para você respirar nessa noite e dizer: eu vou sair desse negócio, eu vou sair dessa vida, eu não vou terminar assim em Ur dos Caldeus. E aí Deus fala: porque não é aqui, tem algo para você lá na frente, tem algo maior para você, tem algo espetacular para você, tem algo preparado para a sua vida, e não é esse mundinho aqui. Você crê nisso? Amém. Aí Deus tira Abraão de lá. E eles vão caminhando. E param numa cidade chamada Harã. Pararam em Harã. Meus irmãos, o texto fala que eles ficaram em Harã. Mas Harã não era o alvo. Entendeu? Harã não era o alvo. O alvo era Canaã. Mas eles pararam em Harã. E o texto não fala quanto tempo eles ficaram em Harã. O texto não fala. O fato é, meus irmãos, que eles pararam em Harã. E o texto diz que Abraão enriqueceu, tinha servos, tinha escravos, tinha camelo. Abraão, irmãos, foi para um lugar onde a coisa começou a se estabelecer, onde a coisa começou a dar certo, onde a coisa começou a prosperar, onde o dinheiro começou a entrar, e Abraão começou a enriquecer cada dia mais, e começou a ter mais servo. E naquela época, quanto mais servo tinha, mais ostentação era. E Abraão tinha muitos servos, e Abraão começou a construir coisa, e Abraão começou a enriquecer, irmão, e Abraão ficou em Harã. Aí, irmão, esse é o nosso negócio, que Deus nos tira daquele mundo, mas aí o alvo é a Canaã, mas aí a gente no meio do caminho, a gente para em Harã e fica lá. E a gente gosta de Harã porque é um lugar onde a coisa fluiu, onde o dinheiro entrou, onde que a coisa prosperou. Mas ali não era o fim. Ali era uma parada, mas eles tinham que ir para Canaã. Mas eles pararam no meio do caminho, meus irmãos. Quanto crente parado no meio do caminho?
Irmãos, todo crente foi tirado de Ur dos Caldeus, porque Ur dos Caldeus representa o mundo, o pecado. Mas o final não é Harã. O final que Deus quer nos levar é para Canaã. Mas quanta igreja, quantos irmãos que estão estagnados em Harã. E aí a coisa começa a dar certo em Harã. Abraão começou a prosperar em Harã. A coisa começou a dar certo. E eles falam assim, bom, eu estou prosperando, é Deus que está abençoando, isso quer dizer que eu tenho que ficar aqui, nada disso. O ministério de Abraão ficou estagnado. E aí, meu irmão, você tem que tomar cuidado, porque o ministério pode estagnar. Deus que tem um propósito, Deus te tirou de Ur dos Caldeus, está te conduzindo para Canaã, mas aí no meio do caminho da sua vida espiritual, você estagnou. Você parou. Você está estagnado em Harã. Aí as coisas estão tranquilas para você, e você acha que é aqui que Deus quer, é nesse estado espiritual que Deus me quer, é nesse estágio de vida cristã que Deus quer. Irmão, não se iluda com Harã. O alvo é Canaã. Mas aí, irmãos, Deus dá o segundo chamado. Aí sabe o que eu quero trazer para você? É que Deus nessa noite, Deus de primeira vez te salvou. Você é crente, mas você parou no meio do caminho. Você já não está mais caminhando para onde Deus quer te levar, para o estágio espiritual que Deus quer te levar. Você estagnou em Harã. Aí as coisas estão acontecendo em Harã. Você está ganhando dinheiro, você está tendo servos, você está tendo camelo, você está construindo casa, e aí a gente está estagnado em Harã. Aí Deus tem o segundo chamado, Deus tem que chamar de novo Abraão, e aparece. No capítulo 12, é o segundo chamado. Mas aí lá em Atos capítulo 7, faz uma revelação profunda para a gente entender o que teve que acontecer na vida de Abrão para ele sair de Harã. Sabe o que aconteceu? O texto fala lá em Gênesis capítulo 7, versículo 2 a versículo 4 de Atos, diz assim: depois da morte de seu pai, Abrão sai de Harã. Sabe quando que Abrão conseguiu sair de Harã? Desse estado, não só no sentido de cidade, mas de estagnação, quando o pai dele morreu. E aí eu não sei o que aconteceu, se foi Deus que você... Abraão, teu pai tem que morrer para tu ir para Canaã? O que eu preciso tirar de você para você ir para onde eu quero te levar? O que Deus tem que tirar da nossa vida, meus irmãos? O que tem que sair da nossa vida para a gente acordar? E Deus não tem problema nenhum com isso. E Deus faz, e não é a primeira vez que fez. No capítulo 6 de Isaías, o texto começa assim: no ano em que o rei Uzias morreu. Aí o profeta Isaías fala assim: eu vi o Senhor. Mas aí para ver o Senhor, Uzias tem que morrer. Quem que está precisando morrer na tua casa? Para você sair de Harã. Para você sair dessa estagnação nojenta que você está. O que tem que acontecer nessa igreja aqui para essa igreja vivar? Eu acho que tem que morrer o pastor. E me faz lembrar isso. Me faz lembrar de uma revelação que houve numa igreja nos Estados Unidos, de um menininho, acho que da idade dos garotos aqui, eu acho que de 7, 8 anos, que Deus levantou esse menino e falou assim na igreja: nessa igreja tem 3 pessoas que me agradam, e uma delas eu vou tirar do meio de vocês. Uma delas era o pastor. Que bom quando o pastor agrada a Deus, né? Mas tem pastor que não agrada, né, mano? E Deus tira o pastor deles, mano, mata o pastor. Para que a igreja viva, para que a igreja desperte, para que alguma coisa aconteça. O pai de Abrão teve que morrer para Abrão sair de Harã. Meu irmão, Uzias teve que morrer para Isaías então despertar para o chamado profético que ele tinha. Quem que está precisando morrer na sua casa? Pastor, você está ameaçando? Eu entenda como você quiser. Mas eu estou dizendo que Deus faz. Que Deus desperta a gente. Que Deus tira. Que Deus toca, meus irmãos, para a gente despertar, para a gente acordar. A gente é muito cheio de condição. Irmãos em extrema perseguição.
chorando, abraçando a Bíblia, beijando a Bíblia quando recebem uma Bíblia. E a gente mal, crente de mais de 2 anos na igreja, que não traz nem Bíblia para a igreja. Isso é uma vergonha, meus irmãos. Quando eu vejo os irmãos desenterrando caixa de Bíblia, porque gente morreu para que a Bíblia chegasse lá. E a gente fica com vergonha de trazer a Bíblia debaixo do braço. É crente que bota a Bíblia no iPod, no iPad, no meio mundo de pad aí, e porque tem vergonha de trazer a Bíblia na preta. Ah, não, porque vai me atrapalhar eu levar a Bíblia aqui, me incomoda, porque depois eu tenho que sair, ir para não sei aonde, aí as pessoas vão ver, eu tenho que ir para o barzinho, eu tenho que ir para a pizzaria, como é que vai ser? Ah, meu irmão, me faça um favor. Senhor, levantar a Bíblia, bora assim ter prazer nesse negócio, meus irmãos. Gasta meio mundo de dinheiro com uma porção de coisa e não consegue comprar uma Bíblia. Você não tem vergonha, não? Mas jeito, rapaz. Não, os seus filhos já estão lendo, você não comprou uma Bíblia para ele? Compra joguinho, compra celular para menino de 7, 8 anos, mas não comprou uma Bíblia. Bíblia é um dos primeiros presentes que te dá para criança. Não, o primeiro presente que criança quer receber e que o pai dá é um celular. Dá uma Bíblia para ele. Entendeu? Dá uma Bíblia. Dá uma Bíblia. Mas a gente tem vergonha de carregar até para nós. Carrega a tua Bíblia, rapaz. Tenha prazer de carregar a Bíblia. E aí a gente fica com esse tipo de vergonha. Aí por vezes Deus tem que fazer alguma coisa para a gente despertar. É gente cheia de condição para fazer a obra do Senhor. É gente que a gente tem que insistir. A gente tem que, hoje parece que as pessoas têm que oferecer de tudo. Ó, se a igreja não tiver ar-condicionado, não vou lá não. Se a igreja não tiver som, não vou. Aquela igreja não tem instrumento, então não vou. Aquela igreja o pastor não é bonito, então não vou. Aquela igreja não vou. Aí, irmão, para com isso. Se bobojada, se não é evangelho. Isso é coisa do capeta. Despertar, rapaz, para a vida. A gente está em Arã. Dá uma sensação que a igreja, muitas igrejas brasileiras estão na estagnação de Arã. Entendeu? Estão só nas mordomias, estão lá tranquilo. O alvo é Canaã, nós estamos estagnados em Arã. Aí talvez Deus tenha que levantar uma perseguição entre nós para a gente acordar. Entendeu? Quem está precisando morrer? Quer que Deus tire alguém? Quer que Deus tire o seu filho? Quantas pessoas, pastor, você não veio para a igreja? Ah, meu filho, minha filha, ah, meus filhos, ah, meu filho, quem? Ah, meu marido, então vamos fazer o seguinte, ah, meu marido, minhas filhas, não sei quem, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para Deus tirar os impedimentos. Hoje, depois dessa mensagem, eu vou orar para Deus tirar todo impedimento da tua vida, tá certo, irmão? Amém? Então, o que for impedimento para você estar vindo na igreja, Deus vai tirar. O que for de impedimento que tem na nossa vida, o que tiver de impedimento, você não veio da escola bíblica? Ah, eu estou fazendo não sei o quê, eu estou fazendo trabalho da escola, vai fazer o trabalho da escola outra hora, rapaz. Se é hora de fazer trabalho? Aí vai ver o dia antes, estava onde? Estava passeando, estava de conversa, estava vendo televisão, mas no dia do Senhor você está onde? Você toma jeito, rapaz, você é crente. Oxe, nós vamos orar. Depois dessa mensagem, para Deus tirar os impedimentos. Se o teu trabalho for impedimento, Deus vai tirar. Põe aqui, filha, obrigado. Se seu marido for impedimento, nós vamos orar para quem sabe Deus tira. É o carro que é impedimento, nós vamos orar para Deus tirar. Deus vai fazer uma limpa nessa vida. Mas Deus vai tirar os impedimentos, tem que tirar. Ah, pastor, estou trabalhando demais, então nós vamos tirar os impedimentos nessa noite. Nós vamos tirar, porque crente não pode ter impedimento, não. Deus vai tirar os impedimentos nessa noite. Você não vai sair com jugo aqui, não, porque Deus vai tirar esse negócio das suas costas nessa noite. Não vai ter, não. Para de justificar. Para de arrumar pretexto. Irmão, para trabalhar, a gente vai ruim, a gente vai mancando, a gente vai sem calçado, a gente vai sem sapato, porque eu tenho que trabalhar, mas para a igreja a gente não vem. Eu não entendo. Para trabalhar a gente acorda cedo, para ganhar dinheiro a gente acorda cedo e dorme tarde, mas para Jesus, não. Deus entende
Deus entende. Deus entende. Você cuidado que você está em Harã. Mas Deus está falando para você, Deus está te dando um segundo chamado. Sai de Harã. Você lê o texto, capítulo 12, versículo 1, sai dessa terra. Essa terra que você está, talvez não seja uma terra física, mas seja um estado de mornidão, de estagnação que você esteja vivendo. Sai desse lugar. A segunda palavra para você, você é crente, você já saiu de Ur, mas você parou em Harã. Aí eu estava pensando, irmãos, que para Deus é todo poderoso, mas tem umas coisas muito interessantes. Para Deus é mais fácil tirar uma pessoa de Ur dos Caldeus e tirar um crente de Harã. É mais fácil tirar um cara do pecado, de tirar um crente da estagnação, de Ur dos Caldeus, da mornidão, do sossego. É mais fácil, rapaz. Deus consegue converter o cara mais fácil do que tirar uma pessoa da cidade de Harã. Porque a gente está conformado, a gente só vem na igreja, eu vou lá ver se tem uma bênção para mim, eu vou lá para ver se Deus faz não sei o que para mim. Irmão, é isso no evangelho, irmãos. Deus dá mesmo, Deus faz milagre, mas não é só isso. O problema da gente é que a gente parou em Harã, e parou no meio do caminho, a gente não quer ir para lá. Mas aí Deus parou essa mensagem, Deus parou a sequência de mensagens, que nós estávamos caminhando, para dizer para você, sai desse lugar. Sai desse lugar. Eu vejo uma porção de crente que fala assim, eu estou agora vivendo uma situação. Sai dessa situação. Você está lá porque quer. Você está lá porque quer. Sai disso. Está com mornidão porque você sai disso, rapaz. Levanta. Vem para a igreja. Vem orar às 6 horas. Vem para a vigília, vem para a escola bíblica, vem para a escola de líderes, vem para a celebração, vai para Miracema, vamos para Taquarussu, vamos, irmão. Muito ocupado. Sai disso, a palavra do Senhor está dizendo para você, sai desse lugar. Diz para o seu irmão, sai desse lugar. Sai dessa situação. Sai disso, irmão. Em nome de Jesus, sai. Repete comigo, sai. Mais uma vez. Diz para o seu irmão. Vai para Canaã. Vai para Canaã. Você não precisa parar não, meu irmão. Nós estamos muito paradão. Estamos acomodados em Harã. Vamos mover a igreja. Nós estamos num propósito de pesca maravilhosa, mas nós estamos acomodados. Vamos lá, meu irmão. Sai desse lugar. Levanta. Vamos lá. Aí Deus fala isso para Abraão. Abraão, sai daí. Vamos embora. Abraão vai. Chega lá em Canaã. Chegou em Canaã. É o lugar que nós tínhamos que estar. Aí Abraão chegou lá. O texto fala que ele construiu um altar dedicado ao Senhor. Isso é uma bênção, né? A gente precisa. É interessante que Deus nos tira de alguns lugares e nos leva para onde Deus quer nos levar. Aí a gente chega lá e a gente fica naquele lá e não edifica nada ao Senhor. Nós estamos em construção. Nós temos que edificar a igreja. Só que muita gente chega, você está onde Deus quer que você esteja. Só que o diabo vai sempre tentar nos tirar da onde Deus nos colocou. Coloque isso aí, anota isso. O diabo vai sempre tentar nos tirar da onde Deus nos colocou. O diabo vai sempre tentar nos tirar da onde Deus nos quer. Por quê? Porque o texto que nós lemos fala que Abraão chegou lá, edificou um altar, a coisa estava acontecendo, mas de repente, teve uma fome na terra, teve uma dificuldade. Ele, ao invés de perguntar ao Senhor, Senhor, o que eu faço? Vou para onde? Faz um milagre, abre as portas, faz chover, não sei o quê. Abraão não fez nada disso. Ele simplesmente pegou a família, pegou a tropa, saiu da onde Deus queria ele e foi lá para o Egito, sem ordem de Deus. Irmãos, por vezes Deus nos leva e nos põe em alguns lugares. As situações da vida vão sempre tentar nos tirar daquele lugar.
E o diabo vai sempre usar essas circunstâncias para nos tirar da onde Deus nos colocou, meus irmãos. E tem uma porção de gente saindo da onde deveria nunca ter saído. E aí a gente sabe o que aconteceu? Eles saíram e foram para o Egito. E aí começou a se perder. Ele chegou lá, fez a esposa mentir. O rei do Egito pegou Sarai como mulher dele. A gente não sabe ao certo se ele chegou a ter relação. Ele pegou a mulher, a Sarai, para ser esposa dele. Deus trouxe enfermidades sobre toda a corte. E eu não sei se por conta dessas enfermidades, se o rei teve relação sexual com Sarai, eu não sei. Mas olha o ponto que o marido chega, meus irmãos, de entregar sua própria esposa para o rei e falar assim para ela: diz que você é minha irmã, não diz que você é minha mulher não, porque senão eles vão me matar, porque você é muito bonita. Aí tudo bem, ele mentiu e a mulher consentiu na mentira, entendeu? Olha só, eles estavam onde Deus queria que eles estivessem, mas aí deu uma maluquice na cabeça deles, eles não pediram direção de Deus, eles tomaram a frente e eles saíram, e já saíram já errando, e armando, tramando, mentindo os dois, armaram para mentir. E aí é possível que Sarai tenha sido defraudada pelo rei do Egito. O texto não fala, mas é possível. Aí Deus tem que ferir o Egito, e os caras ficam lá: você mentiu para nós, você falou que era tua irmã, é tua mulher, porque sai daqui, sai daqui. Aí Deus teve que mover a situação. Aí é interessante, a gente sai da onde a gente deveria estar. A gente devia estar aqui. A gente, por conta própria, por iniciativa própria, acha que Deus falou, mas Deus não falou. E a gente pega a família e as coisas e leva para um outro lugar onde nós não deveríamos estar. A gente começa a fazer coisa errada, a gente começa a mentir, a gente começa a tramar, e aí, mesmo enriquecendo. Mas não é ali que Deus quer. Aí Deus tem que levantar uma tribulação lá, para acordar Abraão. Irmão, quantas vezes a gente está no lugar errado? Sabe o que Deus faz quando a gente está no lugar errado, irmãos? Deus levanta uma perseguição, uma tribulação para acordar a gente. Muitas tribulações na nossa vida nada mais é para a gente acordar, para a gente despertar, para lembrar a gente: não é o teu lugar, não é aqui. Teu lugar é onde você é lá, ó, é lá em Canaã, aonde você não deveria ter saído. É lá. Aí o texto fala que Abraão ficou e aí voltou para Canaã. Ele pega tudo e volta para onde Deus queria que ele ficasse. Aí sim a coisa foi fluindo. Teve outros erros lá na frente. Mas nesse momento, Abraão então acerta o passo. Essa é a noite da gente acertar o passo com Deus, meus irmãos. Eu não sei em que lugar que você está. A sequência é a seguinte: onde eles estavam, meus irmãos? Em Ur dos Caldeus, lugar de pecado, idolatria, imoralidade. Se você está lá, Deus quer te tirar de lá nessa noite em nome de Jesus, porque Deus não te fez para morrer nesse lugar. Amém, meus irmãos? Aí Deus te tirou de lá. Mas aí talvez você é crente agora, saiu de Ur, saiu do pecado, mas talvez você esteja estagnado em Harã. Coisa tranquila. Mas sua vida parou em Harã. Mas aí Deus a gente fala: sai daí. Teu lugar não é assim. Eu não te chamei para viver em Harã, na estagnação. Não é aqui o teu lugar. O alvo é lá na frente. Sai desse lugar, sai da parentela, abandona essas coisas e vai para frente. Aí, rapaz, que dificuldade que Abraão tinha de abrir mão das coisas. Abraão era para sair de Ur, leva a família toda. Aí o pai, Deus tira o pai dele. E agora Abraão está em Harã. Era para ele abandonar a parentela e ir para Canaã. Abraão leva quem? Leva Ló junto. Mas irmão, Deus fala: vai. Larga isso. Tem muita coisa, irmãos, que nós estamos presos a essa vida, que nós precisamos abrir mão. Tem muita coisa que nós estamos nos prendendo. Na verdade, Deus abençoa a gente, porque Deus tira a gente de Ur dos Caldeus. Irmãos,
Harã faz parte do caminho, mas não é parada definitiva. Entendeu isso? Não é o final. Harã faz parte do nosso caminho, faz parte da nossa caminhada, mas a gente não pode residir em Harã. O nosso alvo é Canaã. Na nossa caminhada cristã, a gente passa por muitos lugares. Só que tem alguns lugares que a gente gosta desses lugares. E a gente quer montar residência nesses lugares. A gente quer ficar nesse lugar. Mas aí Deus vem falar assim, não é esse lugar para você. Eu tenho um lugar mais para frente. O alvo não é aqui, é mais para frente. Larga essas coisas. Mas aí, a gente nessa situação de vida, a gente começou a se apaixonar pelas coisas em Harã. A gente começa a se apaixonar pelos bens em Harã. A gente começa a se apaixonar pelos amigos em Harã. A gente começa a se apaixonar pela casa que nós construímos em Harã. A gente começa a se apaixonar pelo carro que nós ganhamos em Harã. A gente começa a se apaixonar pelas coisas em Harã. Mas Harã não é o nosso destino. É uma passada rápida. Mas aí, boa parte da igreja, meus irmãos, por vezes está em Harã. Lugar bom, lugar de prosperidade, lugar de crescimento financeiro, lugar de estabilidade, mas aí Deus vem com essa palavra, você sai desse lugar. Eu não te chamei para morrer em Harã também não. Eu não te chamei para você terminar em Harã, não é o teu lugar. Não é nesse estágio de vida espiritual que eu te quero. Você está entendendo? Olha bem para mim. Não é nesse estágio de vida que eu te quero. Você está se acomodando, você está se estabelecendo em Harã. Não é aqui que eu te quero. Não é nesse lugar que eu te quero. Tem mais para você, é mais para frente. Vai mais 500 metros. Amém, meus irmãos? Vai mais para frente. E aí eu não sei onde você se encontra. Talvez você esteja em Harã. Você saiu de Ur, você é crente, mas está parado em Harã. Tá bom a coisa aqui. Mas aí Deus nessa noite fala, sai daí. Talvez você esteja lá em Canaã. Você está onde Deus quer que você esteja. Mas você não está construindo nada. Você chegou lá e está olhando para um lado para o outro. Aí a gente aprende, meus irmãos, que Abraão construiu um altar ao Senhor. Altar ao Senhor, para você entender hoje, meus irmãos, nós precisamos edificar a igreja. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Nós precisamos construir a nossa vida espiritual. Nós precisamos edificar a nossa vida espiritual nesse lugar. Ser cheio do Espírito Santo. Fluir nos dons. Fluir, meus irmãos, nos frutos, fluir nos ministérios, e a gente chega em Canaã, mas a gente não está fluindo em nada. A gente está onde Deus quer que a gente esteja, só que a gente não está fluindo. É uma terra que emana leite e mel, uma terra extraordinária. Flua nesse lugar, só que a gente está parado, a gente fica lá olhando. Flua nos dons, flua nos frutos, no fruto, flua nos ministérios, meus irmãos. Talvez você esteja paradão lá. Ou talvez você esteja, o diabo conseguiu tirar você de lá. Você chegou aonde Deus queria que você estivesse. Eu vejo muita gente dizendo isso. Pastor, eu já preguei tanto. Já evangelizei. Discipulei. Hoje o que, meu irmão? É possível que o diabo tenha te tirado de Canaã e te levou para o Egito. Você está vivendo longe de onde Deus quer te levar. O diabo conseguiu te arrastar. Às vezes, irmãos, até circunstâncias financeiras, como foi no caso de Abraão. Abraão sentiu fome. Ele, ao invés de pedir direção de Deus, ele tomou iniciativa e vazou para o Egito. Você tome cuidado, irmãos, com as circunstâncias da vida. Porque as circunstâncias na vida podem nos levar para longe da presença do Senhor. Para longe. Aí você vê muito crente longe dos caminhos do Senhor. Longe da presença. Longe da onde Deus nos quer. Aí Deus tem que mover o rebuliço danado lá para trazer a gente de volta. Talvez o que você esteja passando, meus irmãos, nada mais é do que Deus falando assim para você: volta para Canaã. Não é teu lugar no Egito não, volta para cá. Eu estou movendo isso aqui, volta para cá. Teu lugar é aqui, Canaã, no centro da minha vontade. Você está se deixando levar pelas circunstâncias financeiras.
Você não está decidindo pela minha vontade. Você está sendo levado por circunstâncias. Crente não anda por circunstâncias. Crente anda pela vontade de Deus. Porque Deus te sustenta aonde quer que você esteja. Deus te sustenta em Canaã, mesmo quando há seca e há fome, Deus vai te sustentar. Está entendendo? Deus abre e faz milagre aonde não tem nada. Deus gosta disso. O problema é que essas circunstâncias a gente apavora e a gente vai para longe. Vai parar lá no Egito. Toma decisões impulsivas. Irmão, você talvez esteja vivendo longe da vontade de Deus. Mas aí Deus está falando para você, volta para cá. Olha como que Deus faz. Sai de Ur. Aí a gente para no errado. Sai daí. Aí a gente chega no lugar certo. Deus ia te sustentar ali. Mas aí antes da gente ser sustentado por Deus, você tomou uma decisão precipitada. Foi parar no Egito. Aí Deus tem que mover lá, volta para cá. Sabe o que aconteceu? Deus trouxe de volta ele para lá. E sustentou Abraão. E Abraão prosperou naquela terra, ai, meus irmãos. Porque Deus também nos sustenta na sequidão. Deus faz prosperar na sequidão, meus irmãos. Esteja onde Deus quer que você esteja. Atenda o convite para a loucura. Loucura por quê? Porque Deus manda você abra mão disso. Abra mão do certo. Abra mão disso aqui, porque eu vou te levar para um lugar. Aí tu fala assim, aonde que é isso? Aí Deus fala assim, não, fica tranquilo. Eu te mostrarei o lugar. O convite à loucura é um convite que Deus nos faz para abandonar, irmãos, não só a questão geográfica, mas para abandonar nossa segurança, para a segurança que Deus nos dá. E Deus quer fazer isso com você. Você talvez esteja dormindo porque você se sente seguro em você. Quanta gente que hoje está conseguindo dormir porque ele está seguro em algo que ele fez. Mas esse tipo de segurança Deus quer nos tirar disso. Maldito é o homem que confia no próprio homem e faz do seu braço forte a sua segurança. Deus quer que você confie nele. Deus vai te sustentar lá, meu irmão. Entenda isso. Você crê nisso? Esse convite louco que Deus está fazendo com você. Sai de Ur, sai desse pecado. Sai dessa turmaiada aí, abandona isso. Teu rumo é Canaã. Talvez você esteja vivendo uma estagnação espiritual. Deus fala para você, sai desse lugar. Não é aí que eu te quero. Eu não te fiz, meu filho, para morrer aí em Harã. Vamos para Canaã. Edifique a igreja em Canaã. Sua vida em Canaã. Talvez você tenha sido seduzido por alguma coisa. Foi arrastado para longe da vontade de Deus. Está vivendo longe. Longe. Está vivendo no Egito. Longe da presença. Longe do ministério. Longe do chamado. Meu irmão, Deus está dizendo para você. Volta para Canaã. E é essa noite que Deus está querendo fazer isso. Que Deus não precise tirar nada da gente para a gente acordar. Mas Deus não tem problema nenhum em tirar. Deus tirou Uzias da vida de Isaías. Deus tirou Terá da vida de Abraão, que era o seu pai. E Deus não tem problema nenhum de tocar na nossa família. Deus não tem problema nenhum. Deus é soberano. Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que faz. Mas será que vai ser necessário Deus tocar em alguma coisa na gente? Tocar na vida de um filho? Tocar na vida do marido? Da esposa? Dos pais? Será que Deus precisa tocar no teu pai para você acordar? Será que Deus tem que tocar na tua mãe para você ser obediente? Como uma vez eu fui num velório. No velório que o pai tinha morrido. Aí tinha uma das filhas que estava apavorada, chorando, desesperada, no caixão. Eu era seminarista, eu falei, misericórdia, eu tinha que fazer o culto fúnebre. E a moça estava quase derrubando o caixão do velho. E eu naquela situação lá, mas aí a gente parece que ela tinha... O velho tinha morrido e ela tinha brigado com o velho e morreu de mal. Quer que morra? Para você despertar? Aí você vai chorar aqui no caixão? É isso que você vai fazer? Será que Deus tem que tirar o pastor de vocês?
para vocês começarem a fazer alguma coisa? Deve ser. Será que Deus tem que tocar em algum filho aqui? Tinha uma irmã que frequentava a igreja quando a igreja era lá, na 81, ela me permitiu contar esse testemunho. Ela era uma esposa, marido crente, tinha que fazer evangelismo, ela não ia. Tinha roupa para lavar, tinha comida para fazer. Estava sempre ocupada dentro de casa. Ela era de uma outra igreja, tinha reunião das senhoras, círculo de oração, mas não podia ir porque estava ocupada em casa. Tinha que lavar roupa, tinha que fazer comida, tinha que cuidar de não sei de quê, tinha que cuidar de filho, tinha não sei o quê. Desculpa nunca faltou, porque a gente, quando quer dar desculpa, a gente arranja uma função. Até o dia que ela teve um AVC. Essa mulher ficou entrevada na cama do hospital e orou assim: Senhor, se tu me der graça, me levantar dessa cama, eu vou evangelizar, eu vou fazer uma porção de coisa. Deus não deu uma saúde total. Deus marcou essa mulher. E eu não, escute bem, ela tem uma paralisia, ela não ficou paraplégica, mas ela ficou sem parte dos movimentos da perna. E ela andava de muleta, ela morava aqui, ela levava para chegar na igreja lá, irmão, quase meia hora, lugar pequeno. Muitas vezes tinha que ir de carro buscar essa mulher. E ela andava assim, irmão, não estou zombando não, ela andava, para você ver, ela andava assim toda esquemetada, assim, puxando as pernas, e lá, irmão, se falar para ela hoje, sobe naquela torre na 81, entrega o folheto lá em cima, a mulher sobe. Mas aí Deus tem que deixar a mulher entrevada para fazer a obra do Senhor. Precisa isso, minha irmã? Precisa Deus deixar a gente entrevado para a gente subir a torre? Para a gente vir para a igreja? Para a gente parar de dar desculpa? Deus tem que dar alguma coisa, fazer alguma coisa com essas crianças nessa casa, para você clamar de joelho na vigília, para você voltar para a vigília, para você vir 6 horas da manhã. Deus tem que fazer alguma coisa, e nós vamos agora para Deus tirar os impedimentos, e Deus vai tirar. O que Deus tem que fazer, rapaz? Desperta, meus irmãos! Desperta! Teve um irmão que ouviu na rádio dizendo assim, é uma projeção, que as pessoas, em média, gastam R$1, acho que por ano. Em média, um crente gasta, por ano, R$1 com missões. Isso é uma coisa assim, irmão, pelo amor de Deus. Um crente dá R$1, nem se for por mês, para missões. Isso é uma esculhambação. Sai de brincadeira. A gente gasta muito mais dinheiro com Coca-Cola do que com missões. A missão Horizonte, ela tem uma projeção que ela fala isso. Que o crente gasta mais dinheiro com Coca-Cola do que com missões. Eu amo Jesus. Mas esculhambada. Mas nada, rapaz. Está dizendo que ama Jesus e gasta mais dinheiro com Coca-Cola do que com missões? Nada contra refrigerante, nada disso. Você está fazendo uma projeção. A gente gasta tempo com tantas outras coisas que vão ficar nesse mundo, e a gente não lê a palavra, a gente não ora, a gente não vem para a igreja. Quando vem, a gente vem reclamando, a gente chiando. Que isso, gente? Que isso? Os irmãos têm que ficar insistindo com você, para você ir para a célula. Tem que ligar 300 vezes para você ir para a célula. Tem que constranger você, a ponto de você não ter mais desculpa para dar para você vir para a igreja. É assim que está você, meu irmão. Tem jeito, o cara me deu tanto jeito que eu tenho que ir para a igreja. A irmã Gilcimara não deixou escolha, me insistiu tanto que eu não tenho como, tem que ir para a igreja. Irmão, tem hora de você sair desse lugar e ir para Canaã e edificar sua vida. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Vai de pé. Vamos fazer uma oração forte agora. Deixa nada atrapalhar você não. Hora de você orar.
É você que sabe, você sabe. E o Espírito te mostrou aonde você está na sua vida. Você não é crente em Jesus, talvez você esteja em Ur dos Caldeus. Deus nessa noite está dizendo para você, sai desse lugar e vem para o lugar que eu te mostrarei. Existe um lugar de bênção, de milagres, de poder que eu quero te levar. Talvez você seja crente, mas está paradão em Arã. Ó, tranquilão. Coisa está boa, coisas estão acontecendo. Mas a gente aprendeu que não é Arã, não é nosso lugar. Arã é um lugar que talvez você esteja até prosperando. Mas prosperidade financeira não quer dizer aprovação de Deus. Aonde Deus quer a gente pode prosperar também. Não quer dizer que prosperidade não seja bênção. Mas também, por outro lado, é verdade. Por vezes nós estamos prosperando numa situação de nossa vida. Eu conheço uma porção de gente que está prosperando, meus irmãos, está enriquecendo e está no pecado. Você vai me dizer que Deus está abençoando? É Deus? Não é Deus não, é Ele. Quanta gente que está enriquecendo, está ganhando dinheiro, está fazendo uma porção de coisa, mas Deus não está aprovando, nem é ali que Deus quer. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, olhem todos para mim, deixem só quem está cuidando das crianças cuidar das crianças. Deixa as crianças cuidar, os irmãos estão cuidando das crianças, correndo, deixa aí, você olha para mim. Deixa a criançada. Olha para mim, e não perca nada. Você vai orar agora, Senhor, Senhor, tira os impedimentos da minha vida. Oração de arrependimento. Senhor, estou estagnado em Arã. E tu vem me mostrar que não é esse lugar que eu preciso estar. Não é esse lugar onde Deus quer a nossa igreja, meus irmãos. Está entendendo? Deus nos chamou para ir para Canaã. E eu não aceito como pastor dessa igreja lugar nenhum antes disso. Eu não aceito em nome de Jesus que a nossa igreja, que nossos líderes, que as nossas células fiquem estagnadas antes, aquém de Canaã. Em nome de Jesus Cristo. Eu não aceito que nenhum membro da nossa igreja venha ficar estagnado antes de Canaã. Porque teu lugar não é ali, você não foi chamado para esse lugar. Você foi chamado para mover no Espírito, rapaz. Oh, aleluia. Você foi chamado para mover nos dons. Não é para andar na carne não, irmão. Arã é lugar da carne. Você foi chamado para fluir no Espírito. Lugar para fluir no Espírito é em Canaã. É no centro da vontade de Deus. Lá os frutos fluem. Lá a unção vem. É em Canaã. É lá que os dons vão fluir. É lá que é o toque de Deus nos nossos lábios. É nesse lugar de mistério. É nesse lugar profético. É nesse lugar de bênção. A profecia para Canaã não é para Arã não, meu irmão. Deus não teve todo o trabalho de te tirar do pecado para te deixar no meio do caminho, meu irmão. E você não vai ficar no meio do caminho. Em nome de Jesus, não vai ficar. E eu quero que você ore com ousadia. Senhor, eu não fui chamado para ficar no meio do caminho. Eu não sou um líder chamado para ficar no meio do caminho. Eu não fui salvo para ficar no meio do caminho. Eu não fui lavado para ficar no meio do caminho. Eu não fui chamado como líder para ficar no meio do caminho. Talvez você tenha sido, um dia chegou em Canaã, você já se moveu nos dons, já falou em línguas, já andou no profético, já pregou, mas agora você vê a sua vida, você foi parar no Egito, você está longe, um dia você já viveu lá, mas hoje você está se vivendo, você está se pegando, vivendo longe daquilo. Aí Deus fala para você, volta para o lugar profético, volta para o lugar onde eu te quero. Volta para a minha palavra, meu irmão. Volta para a unção. Sai do Egito e volta para o profético. Volte para o fluir. Volte para os dons. Volte para os milagres. Volte para o fluir dos dons, das maravilhas, meu irmão.
Você foi arrastado desse lugar. Talvez as circunstâncias da vida te atraíram e você foi. Mas aí Deus está falando, volta para o profético. Volta para onde eu te chamei, em nome de Jesus. E eu quero que você que entendeu essa palavra, que Deus te falou. Primeiro lugar, eu quero que toda a igreja esteja orando. Todos os irmãos continuem clamando em nome de Jesus. É uma hora extremamente importante. Quero orar com você que não tem Jesus como seu Salvador, ou está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Jesus, ou quer entregar sua vida a Jesus nessa noite. Eu quero orar com você, e aonde você estiver, fala assim, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus. Alguém com a gente? Levante sua mão assim. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Alguém com a gente? Pastor, eu estou afastado de Jesus. Estou afastado dos caminhos do Senhor, e eu quero voltar para os caminhos. Alguém com a gente que não tem Jesus como seu Salvador, ou quer se reconciliar com Jesus nessa noite? Levante sua mão assim. Segundo grupo de pessoas que eu quero orar. Quero orar com você que entende, você é crente, mas talvez esteja estagnado em Arã. Não é o alvo. Você sabe que não é. Ou talvez você que talvez já tenha vivido em Canaã, você já fluiu nos dons. Você no seu ministério, você já fluiu diferente, mas não está fluindo mais. Por algum motivo você foi arrastado dessa posição. Aí Deus está falando para você, volta hoje, eu quero te levar de volta para o lugar que você já viveu. Como aquela canção que a gente gosta de cantar aqui, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não dá para viver, não pode viver. Talvez você esteja vivendo isso. Você já viveu, já fluiu, já estava diferente. Talvez você esteja falando, irmão, de 3 meses atrás, 5 meses atrás. Você estava fluindo na oração, fluindo no jejum, fluindo no Espírito, buscando pelos dons. Mas aí hoje você já está se percebendo assim uma coisa esquisita. Alguma coisa está arrastando você desse Santo dos Santos. Alguma coisa está arrastando você de Canaã. Mas aí você, nessa noite, ouviu a voz do Espírito dizendo, volta para esse lugar. É nesse lugar que eu te quero. Eu quero orar com você, quero que você saia desse lugar. E venha aqui na frente, quero orar por você. Se há alguém que gostaria que eu orasse pela sua vida, saia desse lugar, em nome de Jesus. Vem cá, em nome de Jesus. Isso. Vem cá, irmão, em nome de Jesus Cristo. Vem, querido. Você é crente? Vem cá, quero orar por você. Vem cá, meus irmãos, eu quero... Você entende assim, pastor, eu não fui chamado para viver aqui não. Eu quero voltar. Eu quero voltar àquela unção que eu estava vivendo. Eu quero voltar àquela paixão que eu estava vivendo, aquela paixão, eu já não estou vivendo, mas eu não aceito viver diferente. Eu não aceito morar antes de Canaã, aquém de Canaã. Eu não vou estabelecer. Isso, pode chegar para cá, meus irmãos. Isso, chegue, vem para frente. Pode chegar mais para cá, para os irmãos que estão chegando. Vem cá. Isso, vem para cá. Aleluia. Pode vir. Pode vir. Ora o Senhor. Ora o Senhor. Isso. Entrega o seu coração. Fala assim, Senhor, eu não fui chamado para viver em Arã. Eu sei que eu estou sendo arrastado de Canaã. Eu estou sendo seduzido para sair de Canaã, mas eu sei que não é meu lugar lá. Nessa noite eu volto para Canaã, Senhor. Eu volto para onde o Senhor me quer. Lugar da unção, lugar do mover do Espírito, mover do fluir do Espírito. Senhor, aqui está a tua igreja. Irmãos como eu, que entende, Senhor, que por vezes nós estamos estabelecendo a nossa vida longe do alvo, longe de Canaã. E alguma coisa aconteceu no meio do nosso caminho, Senhor, que nós estagnamos e paramos em Arã. Senhor, e nós estamos aqui dizendo, Senhor, que não precisa, que nós ouvimos a Tua voz nessa noite, e que nós vamos largar o que está nos impedindo. Nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, tire os impedimentos da nossa vida. Senhor, todo impedimento, tudo aquilo que nós temos dado desculpa para o Senhor,
desculpas e mais desculpas, justificativa e mais justificativa, Senhor, para a gente não fazer a Tua obra, para a gente não estar presente, para a gente não orar, para a gente justificar a ausência, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, tira todo impedimento, tira tudo que está atrapalhando a vida dos irmãos. Tira, Senhor. Se é emprego, tira. Se é algum tipo de relacionamento, Senhor, tira então. Se é algum tipo de paixão mundana, tira, Senhor. Mas não deixa a gente perdido lá em Harã, apaixonado por Harã, apaixonado pela vida, pelas coisas, pela carreira, pelos bens. Não deixa a gente se apaixonar pela cidade de Harã. Senhor, o Senhor está nos trazendo a palavra: sai dessa terra, sai desse lugar, porque eu não te chamei para esse lugar, eu não te tirei do pecado para morar aqui. É mais para frente, e nós só, Pai, reconhecemos que é mais para frente na nossa vida, e hoje nós decidimos pegar tudo, Senhor, sair desse lugar. Nós vamos para Canaã nessa noite, nós vamos para Canaã. E, Senhor, talvez muita gente aqui já viveu em Canaã, já fluiu nos dons, já viveu na unção, na pregação, nos milagres, na palavra profética, nos dons de línguas, já edificaram igrejas, mas de alguma forma, Senhor, eles foram arrastados para o Egito. Talvez uma circunstância financeira, uma circunstância da vida, eles simplesmente foram atraídos e nós viramos as costas e saímos desse lugar. E já deixamos de viver na unção, no Santo dos Santos há muito tempo, Senhor. Mas nessa noite o Senhor nos fala mais uma vez: volta para aquele lugar que eu te quero, lugar da unção, do fluir do meu Espírito sobre você. E nessa noite, Senhor, nós estamos retornando para Canaã, retornando para o fluir, retornando para a palavra profética, retornando para aquilo que Paulo fala: buscai com zelo pelos dons. Quantas vezes, ó Pai, nós paramos de orar por buscar os dons, já não fluindo nos dons, já não fluímos no Espírito Santo, a gente quer decidir na carne, a gente já não anda com fé, a nossa fé já desapareceu. A gente vive reclamando, a gente vive chiando, a gente vive brigando, porque a gente parou de fluir nos dons, Senhor. O Espírito já não está fluindo mais. Mas nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, nós estamos de volta para Canaã. Flua de novo, Senhor, em nós. Flua aqui nesse lugar. Recebe, meus irmãos, o sopro do Espírito sobre a tua vida. Recebe o sopro, o vento do Espírito de novo. Você é bem-vindo nesse lugar novamente, meu irmão, em nome de Jesus. Você é bem-vindo no fluir do Espírito. É aonde Deus te quer. Você nasceu, Deus te salvou para você fluir nesse lugar. Você foi chamado, salvo, lavado, renovado para fluir no Espírito, para edificar o altar em Canaã. Deus te chamou para você ser um edificador de altares, que é o seu próprio coração, que é a igreja do Senhor. Deus te chamou para edificar a igreja, meu irmão, para ser um edificador da igreja. Não um destruidor da igreja, mas um edificador da igreja. Deus está te trazendo de volta para você fluir no Espírito, para você fluir na edificação da igreja. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus, fique-lhe perto de todo atrapalho, toda barreira, todo impedimento que o diabo levantou. Fique livre disso agora, em nome de Jesus. E flua nos dons, flua no Espírito, flua em nome de Jesus. Eu te abençoo, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Seja bem-vindo a Canaã de novo. Amém, meu irmão? Aplauda Jesus. Quero que você abrace seu irmão e diga para ele: seja bem-vindo a Canaã de novo. Isso. Os irmãos também que não estavam aqui na frente, diga para o seu irmão do seu lado: meu irmão, seja bem-vindo em Canaã. É o teu lugar. Em nome de Jesus.